Os potes são divididos de acordo com o ranking da Conmebol, né? O ranking que a Conmebol passou a utilizar faz pouco tempo. O pote 1, né? Os cabeças de chave, o River Plate, da Argentina, o Boca Juniors, o Grêmio, o Atlético Nacional da Colômbia, que aliás contratou hoje o Jorge Almiron, vice-campeão da Libertadores pelo Lanús como treinador, Peñarol do Uruguai, Santos, Corinthians e Cruzeiro. Então tem 4 brasileiros como cabeças de chave, o Grêmio, o Santos, o Corinthians e o Cruzeiro. Aí no segundo pote, o Independiente da Argentina, campeão da Copa Sul-Americana, o Emelec do Equador, Estudiantes da Argentina, Cerro Porteño do Paraguai, Palmeiras, o único brasileiro nesse pote, Bolívar da Bolívia, Libertad do Paraguai e a Universidade de Chile. No 3, o The Strongest da Bolívia, o Colo-Colo do Chile, o Racing da Argentina, o Flamengo, brasileiro nesse pote, Defensor do Uruguai, Aliança Lima do Peru, Milionários da Colômbia, o Real Garcilaso do Peru. E no pote 4, o Atlético Tucumã da Argentina, Deportivo Lara da Venezuela, Delfim do Equador e Monagas da Venezuela, mais os 4 times que virão da pré-Libertadores e podem estar aí Vasco e Chapecoense, né, que são os brasileiros que estão ali na pré-Libertadores, né, na primeira fase da Libertadores. O ranking histórico aponta o seguinte, da Conmebol. Em primeiro lugar, River Plate. Em segundo lugar, Boca Juniors, 2 times argentinos. Sim. Em terceiro lugar, o Grêmio. Em quarto lugar, o Atlético Nacional. Em quinto lugar, o Nacional do Uruguai. Em sexto lugar, o Peñarol. Em sétimo lugar e oitavo aparecem 2 brasileiros. Felizmente, já estava ficando preocupado, Atlético Mineiro e São Paulo. Olímpia em 9º lugar, São Lourenço em 10º, Santos em 11º, Corinthians em 12º, Cruzeiro em 13º, Emelec em 14º, Lanús em 15º, Internacional em 16º e Estudiantes em 17º. Eu fiquei analisando com o Bruno desde cedo isso e me veio só uma coisa na cabeça. É pequeno o peso do Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians aparece aqui, ó, 12º lugar, então é pequeno o peso, mas de qualquer maneira esse é o ranking, deve ter sido levado em conta algum tipo de critério. O critério, a Conmebol, ela começou a usar esse ranking faz uns 2 ou 3 anos. Aí esse critério, primeiro, o que tem mais peso é a performance na Libertadores, na Sul-Americana não conta, performance na Libertadores nos últimos 10 anos. Eu acho tem um correto. peso maior. É correto. A desse ano de 2017 tem um peso maior que a de 2016. E de 2007, exatamente, pra cá. Então, aí de 2008. 2007 pra trás, né, depois, 10 anos pra trás, aí também tem um peso. Por exemplo, o time que foi campeão em 1960, ele tem uma pontuação. Foi campeão tem que também é legal, é bom respeitar a história. Lembra a história. O Santos, Davi. O Santos tem pontuação. Não, só tem 2011. 2011, sim. O de 2011 pesa mais porque é mais claro, recente, mas tem pontuação pelos títulos de 62 e 63. Certo. E o outro peso, né, outro critério, os campeões nacionais dos últimos 10 anos também tem uma pontuação. Só o campeão, não vice, terceiro. O Corinthians, campeão nono. brasileiro de 2017, ele tem uma pontuação maior que a do Palmeiras, campeão de 2016. Mesmo que maior que ele próprio Corinthians de 2015. E maior que o Corinthians de Mesmo 2015. assim está em 12º. Você vê aqui, ó, aqui tá bem separado. O campeão local, o Corinthians, pelos títulos brasileiros dele nos últimos 10 anos, ele tem 110 pontos. Isso aí. O Cruzeiro, que foi bicampeão em 2013 e 2014, tem 65. O Grêmio, por exemplo, nesse critério tem 0, porque ele não foi campeão brasileiro nos últimos 10 anos. Mas claro que às vezes tem 0 também, o Atlético Mineiro também. Então, claro que às vezes tem algumas distorções, por exemplo, como o caso do Emelec, né, que não ganhou absurdamente nada, mas ganhou em nível nacional, tem lá a sua pontuação, que é até legal pra você dar uma... 155 pontos como campeão local. Como campeão local. Então ele ganha uma coisinha em cima disso. Mas você dá uma valorizada na Liga Nacional, o que é que leva pra Libertadores? É isso aí. Tem lógica. Tem lógica. E outra coisa, né? fica claro, como é histórico, tem aqui o levantamento dos 10 anos, onde dá o peso maior, não é isso? Isso. Peso maior. Então, por aquilo que você fez na principal competição intercolegial, continental. A principal. O Corinthians, por exemplo. Daqui a pouquinho. O Corinthians, por exemplo, pela performance nos últimos 10 anos, o Corinthians tem 2.900 pontos. Pelo ranking histórico, ele tem 330. Muito menos. Porque ele foi campeão recentemente. Ele foi muito melhor nos últimos 10 anos do que nos anos anteriores. Mas no conjunto dá essa classificação. Só dizendo, né, o Corinthians não pode pegar, por exemplo, o Palmeiras já nessa primeira fase. Não, então. Isso daí já tá sobre o ranking histórico, como o ranking histórico, eu queria dizer o seguinte: os critérios foram seguidos.
Então, como a gente adora o futebol brasileiro, os clubes brasileiros têm que mexer o rabo para, diante desses critérios, subir no ranking. Se é que eles têm interesse disso. Porque não é muito agradável, toda hora a gente vê liderando o ranking times argentinos. O Grêmio, por exemplo, que é o terceiro, foi campeão da Libertadores. No ranking do ano passado, acho que ele estava em sétimo ou oitavo. Aí subiu para terceiro. Claro, ótimo.